Olá pessoal, então vamos começar nosso módulo 5 da disciplina de visualização científica. Esse módulo vai contemplar a parte de construção de linhas, polígonos, poliedros e superfícies. Então nós vamos começar com as representações de linhas poligonais fechadas em 2D, onde a ideia é a mesma que nós usamos em Java e SVG. Nós criamos a sequência de linhas que percorre cada vértice do polígono, e depois de percorrer todos os vértices, nós definimos o fechamento dessa poligonal. E depois os atributos de preenchimento, que são cor, transparência e gradiente. E os atributos de linha também, se a linha é contínua, se ela é tracejada e qual é a cor dessa linha. Então, nesse exemplo que nós vamos ver a seguir, nós temos a construção de um retângulo com as medidas dos lados iguais a 2 e 1, com as coordenadas indicadas no vetor vértice. E nós vamos usar o comando pet, que vai fazer o desenho desse retângulo na sequência do conjunto de vértices definido. Então nós vamos começar com um vértice aqui na coordenada 0, 0, e depois vai para o 0, 1, depois para o 2, 1, para o 2, 0 e retorna para o 0, 0. Então aqui nós temos o código em Python, com esses vértices aqui, né? Então nós colocamos as bibliotecas de polígonos e de curvas também. Então aqui é a biblioteca de curvas, né, e de caminhos. Aqui nós colocamos a sequência de vértices, que é aquela que eu mostrei para vocês. Depois nós repetimos o primeiro vértice. E aqui é o caminho que vai ser construído com essa sequência de vértices. Depois nós pedimos aqui para fazer a função do desenho desse caminho. Definimos aqui a cor do preenchimento, qual é o estilo de linha, nesse caso é tracejada, qual é a espessura dessa linha. Dá para definir também a cor da linha. E depois nós podemos definir também limites para os eixos x e y, que foi definido entre menos 1 e 2,5 para o eixo x e menos 1 e 1,5 para o eixo y. E para deixar o ajuste automático, para ficar na mesma escala x e y, nós usamos essa função aqui, que faz esse ajuste da escala dos eixos. Então nós podemos definir, além do desenho, nós podemos colocar rótulos nos vértices. É só usar essa função text. Você coloca as coordenadas de onde você quer colocar esse texto e coloca esse valor aqui do rótulo. Então aqui foi colocado no vértice 00 o A, 01 o B e assim por diante. Então, como exercício, vocês podem construir um retângulo e um pentágono usando esses comandos de linhas poligonais. Outras figuras que nós podemos representar em 2D são círculos e elipses, que nós vamos fazer com as bibliotecas indicadas para cada um deles. Então, nesse caso aqui nós temos o código para fazer o desenho de uma elipse. Aqui nós vamos chamar a biblioteca para construção de elipses. Depois nós colocamos aqui na função elipse o centro dela, o diâmetro maior, o diâmetro menor. Mas podemos colocar também a cor da elipse, podemos definir também a linha, dá para definir cor de linha, se a linha é tracejada, assim como nós fizemos com o polígono. Então assim nós fazemos elipses. E como exercício vocês podem fazer com essa mesma estrutura aqui, um círculo com essa referência de biblioteca Circle. Nós podemos fazer a representação de superfícies 3D também, usando polígonos, elipses, círculos e as suas respectivas equações. Por exemplo, um círculo circular reto com altura 4 e raio 3, ele pode ser representado com esse código que eu vou mostrar a seguir. Nós vamos usar a função MeshGrid para fazer a superfície definida em duas dimensões. Nesse caso aqui vai ser entre o eixo X e o Z. O eixo X aqui vai ter a limitação entre menos raio e raio. E o eixo Z vai ter a limitação entre 0 e a altura que eu quero representar desse cilindro, que vai ser igual a 4. Depois nós fazemos a superfície ser definida com essas linhas auxiliares, como uma malha.
com a função, com as medidas em linha, eu vou chamar de R stride, e em coluna C stride. Então assim que vai ficar o desenho desse cilindro. E o código, nós podemos ver aqui o código no Python, que vai ficar assim. Nós chamamos aqui a biblioteca de desenhos, também das funções matemáticas. Aqui nós definimos a medida do raio, a medida da altura. Aqui nós fazemos aquelas malhas, né, para fazer aqui no intervalo menos raio e raio, com 100 pontos, com a função linspace. E aqui a mesma coisa na coordenada z, só que ele vai de 0 até a altura, também com 100 pontos. Vai ficar bem definido o desenho do círculo ali, da base. Depois nós fazemos um mesh grid com essas coordenadas aqui, x e z. E a coordenada y, ela vai ficar com função da equação da circunferência da base. Então aqui em função do raio, né? Então nós temos que x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser igual ao raio ao quadrado. E aqui nós temos a função em y. Depois nós pedimos para fazer o desenho da superfície, com essas coordenadas x, y e z, desse mesh grid. E nós podemos definir também a opacidade, dá para definir também a cor, dá para definir também aqui a malha em linha e coluna. Assim nós fazemos o desenho da parte positiva e da parte negativa, porque aqui nós temos que considerar a parte positiva e negativa porque é uma raiz quadrada, então nós temos essa representação feita dessa forma. Então no Python, se você mandar rodar aqui, vai aparecer aqui o desenho do cilindro, né? Aqui fica a representação dele. Então o que foi feito de diferente nesse é que eu também coloquei o círculo da base, né? Eu coloquei o círculo da base superior e da base inferior também. Então a gente pode fazer essa representação dessa maneira. Então se você tirar essa representação dos círculos, então ele vai ficar com essa representação aqui, que está naquele material que eu mostrei para vocês. Tá? Então fica bem fácil para você colocar os círculos das bases para ficar bem completinho a representação do cilindro. Então aqui é o código com os círculos que eu mostrei para vocês, que fica com esse desenho aqui. E para representar um cone circular reto, nós podemos usar a mesma ideia do cilindro. Então aqui nós vamos colocar também as variáveis x e z com a mesma configuração entre menos raio e raio, a coordenada x e o z entre 0 e a altura. É que eu coloquei mais pontos para fazer a representação, eu já vou mostrar para vocês o porquê. E aqui a gente coloca a função do y para fazer a representação de um cone circular reto. E aqui nós definimos da mesma forma, né? A superfície também vai ter entre as coordenadas y positivo e y negativo para representar a parte da equação aqui com a raiz quadrada, né? Para ficar as duas partes representadas. E eu coloquei o círculo também da base. E aqui no Python a gente tem essa representação aqui, que vai ficar com essa forma aqui. Como nós temos esses pontos limites aqui por causa da raiz quadrada, ele pode dar alguns pequenos erros, que nem aqui dessas configurações aqui, porque tem a parte positiva e negativa, então já mostra que as coordenadas retangulares elas já não são tão eficientes para a representação dessas superfícies. Então aqui nós podemos ter esses erros que podem parecer furos da representação gráfica, né? Então se nós utilizarmos as coordenadas polares, nós vamos conseguir essa representação perfeita do cone. Então aqui nós vamos colocar as coordenadas entre raio e o ângulo θ. Esse ângulo θ nós vamos representá-lo dessa forma aqui, as coordenadas x, y e z. Aqui as coordenadas polares da representação desse cone circular reto. E aqui nós podemos colocar novamente o círculo.
e fazer a superfície da mesma maneira que nós fizemos anteriormente, né? Então aqui não vai precisar da parte positiva e negativa, porque são coordenadas polares, e o código vai ficar dessa maneira aqui. A gente coloca as coordenadas polares paramétricas e representamos a superfície da mesma forma. Então aqui no Python, se nós chamarmos aqui, ó, vai ficar a representação perfeita desse cone circular reto. Então assim nós temos as coordenadas polares que podem ser usadas também para representação de outras superfícies. Então, como exercício, vocês podem pegar essa estrutura feita para o cilindro e para o cone para fazer a representação de uma esfera. Então, você pode fazer a representação dessa esfera com um raio qualquer para você ter o uso para outras superfícies simples, que é o que nós temos aqui. Então, se nós quisermos também nos exemplos anteriores colocar o mapa de cores, né? Então se você colocar CMap e colocar o mapa de cores, aqui foi feito o Oranges, então dá para fazer ele com a parte mais clara para baixo e mais escura para cima, que é esse exemplo aqui. Se você colocar underline R, ele vai fazer o inverso, então ele vai inverter aqui as cores dessa forma aqui. Então, vocês podem usar esses CMaps nos exemplos anteriores como exercício também, para ter outras representações dessas superfícies mais simples. Então esse Mesh Grid ele também pode ser usado para outras superfícies que nós temos. Então aqui se você colocar um Lean Space aqui entre x e y, entre -3 e 3 aqui nesse caso, e colocar essa função aqui, x ao quadrado e elevado a menos x ao quadrado menos y elevado à quarta, você vai ter essa superfície aqui. Então esse código aqui é muito parecido com os anteriores, que nós podemos ver diretamente aqui no Python. Então aqui é a função, né? Então aqui nós temos os limites ali para fazer o Mesh Grid, que está aqui. E é só mandar rodar que você vai ter essa superfície que está aqui. Tá, então se você quiser dar um zoom aqui, né? Então é só apertar ali o zoom mais e o zoom menos, né? Então dá para você chegar mais próximo aqui da superfície que foi criada. E ela foi criada também com um mapa de cores que está aqui, é o Cool, e é invertido com underline R. Né? Então se você quiser trocar aqui, sei lá, colocar o Oranges aqui também, então você vai ter este gráfico, tem que ser Oranges com O maiúsculo, vai ficar dessa maneira aqui. Então aí você pode colocar outras cores para fazer esses mapas de cores. Então outras representações que nós podemos fazer é de poliedros. Então a representação de poliedros ela vai ser feita com listas de vértices com essa biblioteca Poly 3D Collection. Então nós vamos começar criando essa lista de vértices, que é a mesma ideia basicamente lá da nossa representação de polígonos, e depois a gente coloca numa matriz V essa coleção de vértices. É bom que você coloque numa ordem que seja fácil para você relacionar com as faces, senão vai ficar complicado para superfícies mais complexas. Então nós vamos ter que fazer depois uma lista de vértices para as faces. Por isso que é bom que fique bem organizada essa lista de vértices, para você colocar as faces mais facilmente. Então que nem nesse exemplo aqui nós temos um cubo de aresta 4, então o ponto V0 aqui, então aqui nós temos a lista dos vértices, né, o 0, o 1, o 2 e até o vértice 6, aliás o vértice 7, né, então são 8 vértices, começa do 0 vai até o 7, e eles estão representados aqui. Então depois de você colocar essa representação dos vértices nesse vetor V, você vai colocar quais são os vértices que estão em cada face. Então aqui nesse exemplo aqui, por exemplo, a face 0, ela vai ser do vértice 0, do vértice 1, vértice 2 e vértice 3. Então você vai colocar aqui porque é a primeira face, né? A gente coloca um vetor faces, coloca aqui
esses vértices, né, nessa primeira posição. Depois a segunda face, qual é? Vai ser o 0, o 1, o 5 e o 4. Então essa é a segunda face, e assim sucessivamente. Então depois de definir essas faces, daí você pode colocar quais são as coordenadas que são utilizadas para construir esse poliedro. Nesse caso a gente pode usar uma referência, que as coordenadas são as coordenadas aqui 0, 1 e 2, né, que é a primeira coordenada do vetor vértices, segunda coordenada e a terceira, coordenadas x, y e z. E depois você coloca aqui as configurações na hora de chamar a função para definir o Poly 3D Collection. Aí você coloca as faces, coloca quais são as cores das faces, dá para definir as linhas, dá para colocar transparência também para você poder enxergar as faces que estão na parte de trás. Então assim nós temos o código em Python. Então tá aqui o código que eu mostrei para vocês separadamente, né? Então aqui ficam todas as configurações, você chama a biblioteca, coloca os vértices nesse vetor V, define a sequência de vértices de cada face e depois coloca o gráfico de dispersão dos vértices para construir depois o poliedro com esse conjunto de vértices e faces. Também você pode definir vetor de cores diferentes para cada face, né? Então assim como a gente tinha aquelas criações de rótulos do módulo anterior, para fazer as categorias, a gente pode colocar aqui também a sequência de cores das faces. É só você colocar aqui que face colors igual a cores, que é esse vértice, esse vetor, e você consegue construir o poliedro com cores diferentes. Então nós podemos definir também a lista de vértices com os rótulos também. Então aqui você pode definir os vetores x, y e z, colocar os rótulos dos vértices e depois pedir nesse loop aqui para que esses rótulos apareçam nesses respectivos pontos de coordenadas x, y e z. Então você vai colocar essa função text3d para colocar esses rótulos aqui. A gente pode colocar a direção desse rótulo, assim como nós já vimos aquelas configurações anteriores lá dos gráficos em 3D de dispersões. E a gente faz da mesma forma aqui. Foi criado o vetor 1 e 1 para fazer o desenho desses vértices, que vai ficar com essa carinha aqui. Então lá no Python, né, se você rodar o programa que tem todos esses códigos que eu mostrei para vocês, com o loop, com os rótulos, com as cores, faces e vértices, ele vai ficar com essa forma aqui. Então o usuário pode ver, pode mexer, pode ver as faces, aqui tem as transparências, né? Aqui tem os rótulos dos vértices também colocados. Então assim nós conseguimos fazer uma configuração completa. E para ficar com essa configuração nos eixos x, y e z com a mesma escala, a gente pode usar aquela função PTP que a gente já viu anteriormente, que ela faz o máximo menos o mínimo para definir a mesma escala. Então aqui ele está usando nas coordenadas x, que estão na primeira coordenada de cada vetor de vértices, né? Então aqui é a coordenada do y e aqui é a coordenada do z. Então a gente consegue deixar todos na mesma escala. Então aqui nós temos as opções para deixar na mesma escala. Dá para usar dessas três formas diferentes. Em 3D é mais recomendável usar esse aqui que funciona sempre, que eu mostrei para vocês, que é a função PTP, que vai dar tudo certo ali na configuração de mostrar os eixos todos com a mesma escala. Então os limites nós podemos usar aquela mesma função de limite x, y e z. Dá para colocar o máximo aqui como limite, né? Então você vai ter dessa forma a representação de poliedros.